Glória a Deus. Pega sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 5, por gentileza. João, capítulo de número 5. Enquanto você abre, eu quero externar minha gratidão ao pastor. Obrigado, pastor, por me receber. Pastor Carlos Madeira, obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. É uma honra estar aqui conhecendo esta casa. É um prazer. Obrigado, pastor Messias. Todos os obreiros que me receberam aqui, Deus os abençoe de maneira poderosa. É uma honra, um prazer estar com vocês. Eu sou casado, pastor, com a irmã Thaís. Ela tinha um compromisso na igreja hoje, não pôde vir. Ela é ativa lá no ministério. Nós temos 2 filhos, um de 6 e um de 8 anos, que são extremamente pentecostais, se é que o senhor me entende. Eu não sei, eu chamo eles carinhosamente de Atos 1 e Atos 2, irmão. É porque Atos 1 é a promessa do fogo, Atos 2 é o fogo revelado na terra. Eu não sei se você tem um filho mais novo, mas o mais novo, ele tem um negócio que ele é mais forte, ele é mais pentecostal, sobe na cadeira, passa por baixo, sai do outro lado, enfim. Minha esposa quer mais, pastor. Um se chama Benjamim, o outro se chama Rubem. Isso quer dizer que faltam 10 para completar os 12 da tribo. Eu acho que ela não, mas ela diz que quer mais. Estamos juntos, João, capítulo de número 5. Está dando uma microfonia aqui, eu não ligo não, mas eu sei que os irmãos se incomodam às vezes com barulho, João, capítulo de número 5, estamos juntos? Sim, diz assim o texto. Se você me permitir, eu quero ler um pouquinho mais, eu quero ler um pouco mais do que eu de costume, vai servir para a nossa meditação aqui hoje. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque hebraico chamado de Betesda, o qual tem 5 pórticos, ou 5 alpendres, ou 5 espaços. Verso 3: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro entra no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando o tempo entrar, outro enfermo entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, tome o seu leito, ou tome a sua cama e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito começou a andar. Aquele dia era sábado, e por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e esse dia você não tem permissão para carregar o leito. E ao que ele respondeu: mesmo que me curou, disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e disse: olhe, vejo que foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. Eu gosto do início desse texto aqui, porque ele diz que havia uma festa dos judeus. E é necessário que você entenda que os judeus comemoram muitas festas durante um calendário de um ano. São no mínimo 7 grandes festas instituídas por Deus e 2 instituídas pelo homem. Então essas 7 grandes festas, elas são muito, muito festivas, muito importantes, e tem um princípio simples, mas muito profundo. E qual é, pastor? O princípio das festas é: aquilo que não nos matou, a gente festeja. Por exemplo, tudo aquilo que vinha destruir o povo e não destruía, virava um sinônimo de festa. Ou seja, cada festa não é apenas uma festa, cada festa é um memorial daquilo que Deus fez. Então, se algo vinha para destruir uma casa, e essa casa sobrevivia àquela possível destruição, aquilo virava uma festa. Por exemplo, festa da Páscoa, faz referência ao quê? A saída do povo do Egito, porque se o Egito não nos matou, festa. Por exemplo, festa do Pentecostes ou festa das semanas, faz referência às primeiras colheitas, os primeiros frutos, porque se a fome não nos matou, festa. Festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, que faz referência à travessia do povo pelo deserto, porque se o deserto não nos matou, festa. Festa do Purim faz referência ao livro de Esther, quando Amã tentou enforcar Mardoqueu e destruir o povo, e não conseguiu, e foi enforcado na própria forca, porque o povo sobreviveu.
festa. Então tudo aquilo que não destruía virava um sinônimo de festa. Tudo aquilo que não matava, eles festejavam. Todo livramento virava uma festa. E é por isso que todo judeu maior de idade, num raio de 25 quilômetros, ele tem que sair de onde ele está e ir para a festa, ir para o ambiente onde a festa está acontecendo. Para quê? Para lembrar, para agradecer, para fazer um memorial a Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele estava em Cafarnaum e foi para Jerusalém na ocasião da festa. Pastor, Jesus foi? Foi, só não entrou. Ele foi cumprir um protocolo, ele foi entrar num ambiente, só que quando ele chega no ambiente da festa, ele não entra na festa, porque o texto diz que ele vai em direção a uma outra porta, a uma porta chamada Porta das Ovelhas. E aí fica a pergunta que não quer calar: pastor, por que Jesus vai para um ambiente onde uma festa está acontecendo, e ao invés de ele entrar na porta da festa, ele entra na Porta das Ovelhas? Por que Jesus não entra numa porta onde as pessoas estão comemorando, para entrar numa porta onde as pessoas estão clamando? Por que ele não entra na porta que é considerada a porta formosa, aquela que tinha uns umbrais dourados, e quando um sol batia, a porta acendia, alguém olhava e falava: essa porta é formosa, mas vai entrar na porta onde só passavam os animais que seriam sacrificados? Por que Jesus não entra numa porta onde as pessoas estão festejando, para entrar numa porta onde as pessoas estão sofrendo? E a resposta para essa pergunta é muito simples: é porque o nosso Deus não maquia as coisas. Jesus não passa tinta no defeito para parecer perfeito, é muito pelo contrário, é exatamente nessas portas que ele gosta de entrar. Porta que aparece nossas verdades, porta que aparece as nossas doenças, porta que aparece as nossas vulnerabilidades. Jesus não quer entrar nas nossas portas facebookianas ou instagramizadas, onde tudo parece que está bem, quando na verdade está tudo mal. Muito pelo contrário, ele quer entrar na porta que aparece quem você é, a porta que aparece as tuas verdadeiras condições. Eu vim pregar um Deus hoje aqui que entra onde ninguém entra e faz o que ninguém pode fazer. Ele entra onde não entra psicólogo, ele entra onde não entra psiquiatra, ele entra onde não entra remédio antidepressivo, ele entra onde não entra livro de autoajuda, ele vai aonde o coach não pode ir. Se tem alguém com coragem para viver hoje, Apocalipse 3:10, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Se tem alguém hoje aqui em São Gonçalo com coragem para abrir a porta para ele, se prepare. Ele entra com cura, entra com libertação, entra com salvação, entra com uma nova unção, entra com transformação, entra com santificação. Entrou alguém com coragem hoje para abrir a porta para ele e deixar ele entrar? Se tem uma casa hoje destruída, um casamento acabado, filhos desviados, maridos com vícios, se prepare. Se a porta for aberta, o meu Deus entra e muda todas as coisas. Alguém pode receber essa palavra profética? Alguém ficou de pé ali atrás? Eu vou repetir: se abrir, tudo muda. Você não pega palavras proféticas, não? Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, um segredo, uma chave. Palavras proféticas nem sempre têm endereço. Como assim, pastor? É porque às vezes elas são liberadas. Estão à procura de um coração fértil para serem agarradas e semeadas em milagres. Liberaram uma sentença uma vez para minha casa. Eu tenho um filho autista, pastor. Meu filho mais velho. Eu não sabia que ele... Eu vi que ele era diferente, mas não sabia que ele tinha autismo. Aí procurei um diagnóstico que ninguém me dava. Aí fui numa psicóloga mais cara, uma neuropsicóloga. E aí eu paguei R$2.600. Falei: eu preciso saber o que esse menino tem. Ela falou assim: é simples, ele tem autismo. Diagnosticou, passou por outros médicos, uma junta, eles diagnosticaram. Eu cheguei em casa com a minha esposa, falei com uma parente minha que estava em casa. Falei: o Benjamin é autista. Aí ela olhou e falou assim: ai, que pena. É porque agora ele vai ser dependente de você a vida inteira. Irmão, quando essa palavra veio, a outra saiu de dentro de mim. Eu falei: mentira! Ela se assustou e eu falei assim: ele vai crescer, ele vai casar, ele vai se formar, ele vai ter filhos, ele será um homem de Deus, porque palavras contrárias não podem ser mais poderosas do que palavras proféticas. Eu não sei o que andaram dizendo para você, mas eu sei de uma coisa: o que está dentro de você precisa ser maior do que aquilo que o mundo tenta colocar sobre a tua casa. A tua casa vai dar certo, o seu casamento será uma bênção, o seu ministério vai dar fruto, a sua vida financeira não está em colapso, pelo contrário, Deus está usando uma oportunidade para fazer você crescer. Então segure uma palavra profética para a sua vida hoje. 2025 será um ano da virada para a sua vida. Se prepare para entrar onde nunca entrou, para andar onde nunca andou, para viver o que nunca viveu, para entrar em lugares que você nunca entrou, para pisar em lugares que você nunca pisou, porque palavras proféticas mudam destinos. Alguém pode receber isso aqui nessa noite? Você pega essa palavra? O problema é que os filmes de Hollywood transformaram o carpinteiro numa coisa que ele não faz.
Como assim, pastor? É porque Jesus é carpinteiro no filme. Eu vim conhecer Jesus com 20 anos de idade, né? Antes de 20 anos para baixo, eu nunca tinha entrado numa igreja. Não tem ninguém na minha casa que seja crente. Eu sou o primeiro crente da minha família. Aí eu conheci Jesus vendo um filme de tarde, na sessão da tarde, no Natal, irmão. Aqueles filmes que tem 6 horas de duração, já viu? Que passava na Record. Eu estou lá olhando o filme. Aí, de repente, Jesus faz uma cadeira, Jesus fazendo uma mesa. Perguntei à minha mãe, por que ele está fazendo isso? Minha mãe falou assim, é porque ele é carpinteiro. Só que hoje eu entendo que carpinteiro não faz móvel, né? Quem faz móvel é marceneiro, né? Carpinteiro pode até saber fazer, mas não é a função dele. Qual é a função dele? O carpinteiro faz a casa, a estrutura da casa, e o marceneiro decora a casa que o carpinteiro levantou. Porque meu Deus não é Deus de decoração, meu Deus é Deus de estrutura. Deus não quer te decorar para você parecer melhor, irmão. Não quer te dar só uma bolsa, um carro, uma maquiagem, fazer uma selfie contigo, para parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. É muito pelo contrário. O nosso Deus, ele não trabalha por fora e move por dentro. O nosso Deus trabalha por dentro e você reflete por fora. Casas estruturadas por Deus não caem com tempestades. Ministérios estruturados por Deus não param por causa de afrontas. Pessoas estruturadas por Deus não param porque foram rejeitadas. Porque tudo aquilo que o céu estrutura na terra, a terra não consegue derrubar aquilo que o céu estruturou. Se a tua casa, se o teu casamento, se os teus projetos, se os teus desejos forem sonhos de Deus, a terra pode não gostar, teus amigos podem não querer, os teus inimigos podem se levantar, mas se foi o céu que sonhou a teu respeito, vai acontecer. Será que tem alguém para acreditar nisso aqui? Gosto daquele paralítico de Marcos 2, aquele que vem por cima do telhado, sabe? Tem 2 paralíticos que são parecidos, só que um está em cima do telhado, Marcos 2, e o outro está no tanque, João 5. Um está por cima, o outro está por baixo. Um veio por aqui, o outro ficou lá. Pastor, por que um está em cima e o outro está embaixo? É porque o do telhado tem amigos, né? A Bíblia diz que ele tem 4 amigos, que pegaram cada um na ponta da maca e levaram ele até Jesus. E o do tanque? Do tanque ele mesmo diz, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém que me ponha lá. Ou seja, não tem amigos, mas o do telhado tem. Pastor, quem são os amigos dele? Não tenho ideia, a Bíblia não diz o nome. Eles não têm nome, não têm título, eles não têm endereço, não são reconhecidos aqui na Bíblia como alguém que tem nome. Mas eu coloquei um nome neles hoje, pastor. Qual o nome? Carregadores de maca. Gente que não precisa de título, não precisa de seguidor, não precisa de reconhecimento, não estão preocupados em terem títulos ou sentarem na frente. Por quê? Porque não precisam ser reconhecidos por homens, eles conhecem o Deus que estão servindo. Eu acredito que Deus vai levantar aqui na Betel uma geração de carregadores de maca, gente que não está preocupada em ser aplaudido, nem reconhecidos, nem tapinha nos ombros, mas conhecem exatamente o Deus que servem e sabem que quando alguém está precisando, eles sabem exatamente para onde levam. Carregadores de maca é um tipo de pessoa insistente. Quem são eles? Não desistem. Quando chega na porta da casa, Marcos 2 diz que a porta estava cheia de gente. O que eles fizeram? Foram por cima do telhado. Pastor, subiram como? Não tenho ideia como foi. Eu sei que eles subiram. Abriram um buraco no telhado e desceram o homem exatamente onde Jesus estava. Jesus olhou para o alto e falou, os teus pecados estão perdoados. Tu imagina a decepção deles? Como assim? É porque eles carregaram, subiram pelo telhado, se esforçaram e na hora de ouvir, levanta e anda, ouviram o pecado perdoado. Tu imagina um falando para o outro, falando assim, amigo, não gostei dessa palavra não. Você queria ouvir o quê? Eu queria ouvir, levanta e anda. Curou no tanque de Betesda, curou na porta de Jericó, curou em Cafarnaum. Quando chega na hora do nosso amigo, ele vai falar sobre pecado. Eu nem sabia que esse homem pecava. Mas escute, o que adianta dizer levanta e anda se por dentro a alma dele está paralítica? O que adianta ele dizer levanta e anda se por dentro ele está andando de muletas espirituais? Nós servimos a um Deus que trabalha por fora e move por dentro. Eu vou repetir. Nós servimos a um Deus que move por dentro e você reflete por fora. Vou te dar um exemplo aqui bom. Quando Jacó está voltando para casa, mentiu para o pai, enganou o irmão, foi para a casa do tio, ficou 14 anos para casar com a mulher que amava. Quando casou com a mulher que amava, resolveu voltar para fazer as pazes. Quando ele está entrando perto da casa, quando ele está indo em direção ao irmão dele para pedir perdão para Esaú, ele entra num vale, um lugar chamado Val de Jaboque. Um anjo desce, ele agarra o anjo e fala o quê? Não te largo até você me abençoar. E o anjo está olhando para ele dizendo, rapaz, você não entendeu nada, estou querendo mudar teu nome. Está preocupado com boleto, eu quero te dar uma história. Está querendo trocar de carro, eu quero te dar um legado. Está preocupado com um probleminha aqui, eu quero te dar uma história, ninguém nunca mais vai esquecer de você. Tem uma hora que um anjo cansa e toca onde? Na juntura da coxa. E como que ele sai daquele encontro? Ele sai como? Mancando não, marcado.
Porque toda vez que Deus mexe por dentro, você reflete por fora. Quando Deus marca você, quando Deus mexe na estrutura da sua vida, todo mundo reconhece que Deus mexeu com você por dentro. Quando eu olhasse para Jacó, eu ia dizer: está diferente, Jacó, o que houve? Ele ia falar: porque eu entrei no vale e um anjo entrou comigo e ele me marcou. E quando ele marca você, muda jeito, muda roupa, muda vida financeira, muda mentalidade, muda geografia, muda fala. Todas as vezes que Deus marca uma família, essa família é reconhecida por família de Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas vai voltar para casa carregando uma marca tão poderosa que todos vão saber que Deus te marcou. Então você vai ver que Jesus se aproxima do homem, né? Verso 6, tem uma frase interessantíssima. Ele diz assim, ó: e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntaram: quer ser curado? Não, sabendo que estava assim há muito tempo quer dizer 38 anos. Já pensou nisso? 38 anos, eu achei muita coisa. Falei com Deus, falei: Senhor, 38 anos demorou demais. Não é porque eu faço campanha de 7 semanas lá na igreja e não acontece, já fico chateado, irmão. 38 anos, o homem chega para ele e diz: você quer ser curado? Eu falei: Senhor, por que demorou tanto? Deus falou comigo: Miguel, presta atenção. Se coisas forem liberadas para a sua vida antes do tempo, você não vive plenitude daquilo e meu nome não é glorificado naquilo. Vou te dar um exemplo aqui em Lucas capítulo 5. Quando Jesus se aproxima, ele vê 2 barcos. A Bíblia fala assim, ó: e Jesus viu 2 barcos. Se aproximou do barco de Pedro, pediu o barco emprestado. Pedro emprestou o barco. Pedro estava decepcionado, não tinha pescado nada. Tentou fazer a noite inteira e não conseguiu. Emprestou o barco para Jesus. Jesus subiu no barco, pregou no barco, desceu do barco. Virou para Pedro e falou assim: agora vai lá e lança a tua rede. Pedro disse aquela frase famosa: Senhor, tentei fazer a noite inteira e não consegui, mas sob a tua palavra eu vou. Ele foi. Quando ele voltou cheio de peixe. Percebeu lá no início? O milagre aconteceu, mas primeiro, Jesus viu, mas não agiu. Jesus viu, mas primeiro pediu, usou, pregou, salvou. Porque Deus não vai parar um propósito porque eu tenho um problema, irmão. Olha para cá, é possível que Deus use o teu barco antes de liberar o teu milagre. Porque quando você se permite ser usado por Deus no meio do teu problema, você está mandando um recado para o teu problema e está dizendo para ele: eu sei que você está aí, mas você não tem poder de parar nada do que Deus começou na minha vida. Quem sabe Deus não vai te usar com uma palavra para alguém quando você precisa de uma palavra. Quem sabe Deus não vai te usar para visitar alguém quando você precisa de uma visita. Ou quem sabe Deus não vai te usar para ofertar na vida de alguém quando você precisa de uma oferta. Porque quando você se permite ser usado por Deus no meio do teu vale, você está dizendo para ele: você está aí, você existe, mas o que Deus começou na minha vida é maior do que qualquer problema que eu possa estar sentindo. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui hoje: o que Deus tem para fazer com você está acima dos seus problemas, acima das suas dores, acima das suas lutas. Onde Deus vai levar a tua casa e a tua família está acima de todas as coisas que você enfrenta. Você pega essa palavra? Pastor, como é que foi que a vida dele mudou? 3 verbos de ação que mudou tudo. São simples, porém profundos. Jesus olhou para o homem e disse: levanta, toma o leito e anda. Parece 3 palavras simples, mas são carregadas de profundidade. Quando ele diz para ele: levanta, ele está dizendo: você vai levantar desse lugar que você está aí há muito tempo. Quando ele diz toma o leito, ele está dizendo: você vai carregar aquilo que te carregava. E quando ele diz anda, ele está dizendo: você vai andar onde nunca andou e carregar aquilo que um dia te carregou. Pastor, eu vou carregar não. 38 anos em cima disso, vou levar para quê? Escute aqui: levar o leito vai te dar pelo menos 2 benefícios. O primeiro é quando você leva o leito, você lembra que um dia você foi do tanque. Opa, bota ele lá, ó, pendurado lá. Olha para ele de manhã e diga: eu lembro de onde Deus me tirou. Graças a Deus. Segundo benefício que o leito vai te dar, sabe qual é? É que você vai mostrar que aquilo que um dia te parou, não te para mais. Sabe por quê, irmão? Deixa eu vir mais para cá para te falar uma coisa. A gente se converte, mas não tem amnésia, né? Você lembra das coisas que fizeram, de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou? Você lembra disso? Só que escute, quando Jesus entra, aquilo que te parava não te para mais. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Meu pai se matou, pastor, quando eu tinha 4 anos de idade, dentro de casa. Deu um tiro na cabeça. Eu posso fazer 120 anos, eu nunca vou esquecer disso. Eu sempre vou saber que meu pai fez isso dentro de casa. Mas quando Jesus entra, aquilo que era uma ferida se torna um testemunho. Eu vou melhorar. Você não será reconhecido por aquilo que sofreu, mas por aquilo que venceu.
Ei, esses problemas não vão te parar, mas serão uma parte da tua história. Ei, uma pastora, ela disse que não se relacionava mais com ninguém, estava traída, estava cansada e disse que não ia casar, mas já está noiva, vai casar, resolveu andar. Pastor, ele disse que não vinha mais à igreja, estava decepcionado, cansado, falou que não vinha mais aqui. Onde ele está sentado hoje? Resolveu andar. Pastor, ele disse que não ia começar de novo, porque já faliu 6 vezes, mas na 7ª conseguiu, resolveu andar. Quando você pega uma palavra profética, quando você aceita a palavra de Deus no seu coração, aquilo que te parava, não te para mais. Você ergue a cabeça e anda de cabeça erguida. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou hoje aqui. Esse problema não será a tua derrota, será o testemunho que você vai contar, e a tua história vai edificar pessoas a vencerem aquilo que você já venceu. Tem alguém para reagir a essa palavra aqui essa noite? Ei, os teus problemas serão a tua maior história. Você pega isso para a tua vida hoje? Então o homem fez o quê? Botou o leito nas costas, irmão, levantou e resolveu andar. Quando ele fez isso, os fariseus apareceram. Pastor, quem são os fariseus? Os fariseus são um grupo de pessoas, pastor, que viviam na época de Jesus? Não, os fariseus existem até hoje. Quem são eles? Pessoas que não suportam ver pessoas dando a volta por cima. Todas as vezes que você vê alguém dando a volta por cima, depois de muito tempo, você vai ver que um fariseu vai aparecer. O que eles fizeram? Ei, você não tem autorização para carregar o leito. Hoje é sábado. Quem te autorizou a fazer isso? Nas entrelinhas, sabe o que ele está dizendo? Quem te autorizou a receber milagre hoje? Quem te autorizou a mudar a tua história? Quem te autorizou a sair daqui com uma bênção? E sabe qual é a resposta do homem para eles? Simples. Aquele que me curou, me mandou andar. Sabe o que ele está dizendo? Também está nas entrelinhas, ele está dizendo assim, ó. Passei o que passei, ninguém me visitou. Não foram lá orar no tanque. Não foram lá liberar uma palavra. E agora que ele me mandou andar, você vai querer me parar? Não tem como, o que Deus começa, o homem não para. Só que escute, fariseu, perspicaz, inteligente, diz o seguinte: vem cá, já vi que você não vai parar, então me responde uma coisa. Quem foi o homem que te curou? Sabe qual é a resposta dele para o fariseu? Não sei. Ô, irmão, você é inteligente. Como é que um homem é curado por Jesus e não sabe que foi Jesus que curou? Me responde um negócio desse. Como é que ele é curado por Jesus e ele não sabe que foi Jesus? Eu falei com Deus, falei, Senhor, o cara foi curado pelo Senhor e ele não sabe que foi o Senhor que curou. E Deus falou comigo, presta atenção, Miguel, ele não sabe porque cura não converte. Quantas pessoas você não conhece que foram curadas aqui, libertos aqui, receberam de Deus aqui e não estão mais aqui? Porque você não conhece Jesus quando ele te cura, você conhece Jesus quando ele te perdoa. Porque cura opera no corpo, perdão opera na alma. Cura fala das coisas de fora, perdão fala das coisas de dentro. Você não conhece Jesus quando ele libera um milagre para você, mas quando ele arranca você do inferno e te coloca no reino de Deus. Porque quando a gente fala de cura, a gente fala de milagres, mas quando a gente fala de perdão, a gente fala de graça. Lembra onde você estava? Lembra quem você era? Lembra onde você andava? Lembra como era a tua vida? E olha onde você está hoje, roupa diferente, fala diferente, amigos diferentes, geografia diferente. O que é isso, pastor? É a graça, irmão, que te alcançou. Você não merecia, eu não merecia, não era para ser pastor, não era para ser pastora, não era para ser obreiro, não era para ser pregador, não era nem para ser crente, mas a graça chegou para te dizer, paguei um preço no teu lugar e agora o céu será o teu destino. Onde estão os alcançados pela graça aqui? A cédula que era de acusação contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário, e quando o céu abrir e a trombeta tocar, é para lá que você vai, porque o nosso Deus preparou morada. Alguém pode reagir a essa palavra e me ajudar a adorar a Ele? Só quem foi alcançado pela graça, reaja aí! É graça, irmãos. É graça. Aí ele resolveu andar e foi para onde? Para o templo. Aí eu entendo porque Jesus entrou no lugar, curou um monte de gente, curou um homem onde tinha um monte de doente e foi embora. Eu me perguntei, eu falei, Senhor, um monte de doente, só curou um e saiu. Ele falou comigo, presta atenção para onde ele foi, Miguel, quando ele levantou. Levantou para jogar bola, levantou para sair com amigos, levantou do tanque e foi para o templo. Porque quando você prioriza o reino prioriza você. A priorização do reino movimenta os céus a seu favor. Quando o homem chegou no templo, sabe quem ele encontrou lá? Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim, vejo que foi curado, hein? Não peca mais não. Eu acho que quem pregou para ele no tanque foi um Jesus mais evangelista, né? Mais pregador, que virou para ele e falou assim, levanta, toma o leito, sai andando, pega. Mas quando chegou no templo, encontrou o pastor. O pastor olhou para ele e falou assim, vejo que foi curado, hein, meu filho. Peca mais não, viu?
para não te acontecer coisa pior. Irmão, sinceramente, eu fiz questão de ler com você 17 versículos que contam a história desse homem. Mas não tem nenhum versículo que fala o pecado dele. Eu fiquei curioso, irmão. O que faz um cara ficar 38 anos num tanque por causa de um pecado? O que esse cara fez? Eu catei na Bíblia, eu li 17 comentários. Eu fiquei agarrado com o texto e falei, meu Deus, aqui não tem nenhum indício. E eu não consegui descobrir o que ele fez. Jesus sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Mas eu e você não sabemos. Porque as Escrituras estão mais preocupadas em mostrar como ele levanta do que como ele cai. São 18 versículos para mostrar como que um homem deu a volta por cima. E não tem nenhum versículo para mostrar qual foi a queda que ele teve para ficar daquele jeito. Porque Satanás é que gosta de lembrar do teu passado para te aprisionar nele. Mas Jesus gosta de lembrar que pagou um preço por você. Para que você tenha um futuro lindo e poderoso. O Deus de segunda chances. O Deus que zera o relógio. O Deus de recomeço. O Deus que pega a folha em branco. O Deus que consegue fazer você viver tudo novo. De novo é o Deus desse lugar. É o Deus da Igreja Evangélica Betel. Eu te trouxe aqui para te dizer, eu ainda tenho um futuro poderoso para a sua vida. Oh, irmão, isso é motivo de glória. O homem recebe de Deus, vai para o templo, encontra com Jesus. Quando ele descobre que foi Jesus que curou, o que ele faz? Sai do templo e vai falar com os fariseus. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque desses todos os comentários que eu li, pastor, eu acho que uns 10 chamam esse homem de delator. Delator. A gente usa uma palavra aqui no Rio, uma letra e um número, para dizer o que ele é. É isso aí. Ele foi dar uma X-novada, né? Mas escute, 2 comentários dizem que ele não é um delator e nem um X9, mas diz que ele é uma testemunha. É como se ele estivesse dizendo, eu não posso deixar que eles vão embora sem que eles saibam quem fez isso na minha vida. Eles precisam saber que não foi obra do acaso, precisam saber que não foi sem querer. Precisam saber que não foi o destino, mas que foi Jesus que resolveu intervir e mudar todas as coisas. O que Deus vai fazer na sua vida, na sua família e na sua casa. Os teus amigos vão saber. Os teus parentes vão saber. As pessoas que te rodeiam vão saber. E até quem não te conhece vai saber que foi Deus que resolveu entrar na tua família e mudar todas as coisas na sua história. Preciso de alguém para acreditar nisso. Quando Deus faz um milagre na vida de alguém, não tem ninguém que possa tirar a honra e a glória das mãos de quem fez. Todo mundo vai dizer, não teve como ser sem querer, não teve como ser obra do acaso. Foi o Deus lá daquela igreja que interveio e mudou todas as coisas. Será que tem alguém para acreditar que até o dia 31 de dezembro Deus vai mudar diagnósticos, Deus vai mudar causas, Deus vai mudar problemas, Deus vai trazer de volta quem precisa voltar e vai mandar embora quem precisa sair, porque quando eu abro a porta para Ele, Ele muda todas as coisas. Se for para aplaudir, aplauda direito, irmãos. Aí ouça. Todo menino autista, pastor, ele é literal. O que isso quer dizer? É que se você falar uma coisa para ele, ele vai acreditar na íntegra. Mas não adianta nem contar piada. Outro dia eu falei, garoto, vai ver se tu tá lá na esquina. Ele saiu de casa para onde? Para ir para a esquina, irmão. Eu falei, não, meu filho, volta aqui. Eu fui falar para ele que a gente ia viajar dia 7 de outubro, só que eu falei em agosto. Menino, tá faltando 37 dias, pai. Tá faltando 36. Tá faltando 34. No dia 7 de outubro ele estava onde? Na porta. Arrumado, de casaco e de cueca. Falei, vai aonde assim, rapaz? Ele, vamos viajar. Eu falei, mas não é agora não, vamos tomar um café. Você vai botar uma calça. Tá bom, pai. Sentou lá. Então, a minha esposa, pastor, ela acorda de manhã e ela diz que a casa tem que adorar. Então o que ela faz? Ela dá um grito lá do quarto. Ela acorda às 5h20. Misericórdia, irmão. E ela grita, Alexia, louvor pentecostal. Aí começa, Lauriette, Chile Cavalhais. Um dia ela exagerou, o menino levantou. Ela está na mesa fazendo um negócio no computador, o garoto veio, sentou do lado dela. Estava tocando na televisão um louvor do grupo Morada. Um grupo novo que tem. A música dizia assim, ó. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Falando de Jesus. Jesus entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. O menino olhou para a televisão, ele começou a ler com 4 anos. Quando ele olhou para a televisão, que ele leu assim, ele entrou em casa, o que ele fez? Olhou para a porta.
olhando para a porta. Aí ele voltou para a televisão. Aí a música disse, ele está na mesa. O garoto fez o quê? Puxou a cadeira, irmão. Minha esposa olhando para ele. Aí a música disse, ele nos observa. O garoto ficou de pé, ajeitou a roupa. Minha esposa falou, você está bem? Ele, mamãe, calma. Ela falou, o que está acontecendo? E ele falou assim, Deus está aqui. Irmão, ainda não tive coragem de falar para ele, irmão, que Deus ressuscita mortos. Eu fiquei preocupado, pastor. Vai que ele sai correndo e entra num velório. Pastor, qual é a probabilidade desse menino botar a mão no enfermo, no morto, ele levantar? Tu quer saber o que eu acho de verdade? Eu acho que é 100%. Por quê, pastor? É porque ele não duvida, irmão. Ele não quer saber se o morto morreu e merecia morrer. Não quer saber se valia alguma coisa ou não valia nada. Ele não está preocupado se Jesus quer curar ou não. Ele só tem uma coisa no coração dele. Qual é? Meu pai falou que quando a gente ora, morto levanta. Então ele tem que levantar. Eu vim pregar para uma geração de pessoas literais aqui. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa o tamanho do teu problema. Quais são as coisas que acometeram a tua casa ou a tua família. Mas a minha Bíblia diz que podem passar céus e terras. Mas as palavras dele não hão de passar. Tem um tempo novo de Deus para sua casa. Eu preciso de alguém para acreditar nisso. Tem um tempo novo de Deus para a sua vida, seja literal aí, pega essa palavra, dá um salto dessa cadeira, faz alguma coisa, mas agarre essa palavra profética. Nós servimos a um Deus que muda todas as coisas e restaura tudo. Eu cresci cheio de tendência suicida. Por quê? Porque descobri que meu pai se matou, eu era igual a ele. Eu vi um prédio alto, eu falava assim, pulo ou não pulo? O que eu faço? Como é que é isso? Eu era curvado para baixo, andava assim, ó. Menino esquisito, esquisito. Esse menino me chamava de corcunda de Notre Dame. E eu era todo estranho. Só que o tempo passou. Eu lembro que eu entrei na igreja. Quem me levou para a igreja foi o Jason. Deve ser por isso que eu demorei a me converter com esse nome, né? Jesus pregava para mim de manhã, de tarde e de noite. Eu não acreditava nele. Um dia eu fui na padaria. Cheguei na padaria, Jesus estava lá, falou assim, hoje você vai para a igreja comigo. Eu falei, Jesus, não vou, estou de bermuda, não tem problema. Eu falei, o pão, Jesus, já paguei o pão. Mandei o menino entregar lá na tua casa. Eu fui, irmão, entrei na igreja. Entrei na igreja com aquela cara de mal, chateado, 20 anos de idade. De repente, começaram a cantar em espírito e em verdade. Rei dos reis, Senhor, te entregamos o nosso viver. Irmão, não sei você, mas aquele negócio mexeu comigo. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, com vontade de chorar, engolindo o choro. Jesus falou, você está bem? Eu falei assim, não, estou estranho. Ele falou assim, o nome disso é Espírito Santo. Eu orei. Eu falei, você orou para quê? Para eu passar mal? Ele falou, não, orei para ele te pegar. Eu falei, o que eu faço para passar isso? Ele falou, é simples. Quando o pastor mandar aceitar Jesus, tu vai lá na frente, levanta a mão e aceita. O pastor devia ter naquela igreja, no máximo, 19 pessoas, 20 comigo. O pastor, será que tem alguém nessa multidão hoje que queira aceitar o Senhor Jesus? Eu fiz assim. Aí ele, temos um jovem, por favor, jovem. Só tinha eu de visitante na igreja. Eu entrei. Aí ele, tem mais alguém no meio desse povo que queira fazer isso? Ninguém veio. Ele falou, vamos orar por esse corajoso. Orou por mim. Aceitei Jesus, senti nada, irmão. Fui para casa. Quando eu desci a ladeira da rua, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. E ele falou comigo, Miguel, a partir de hoje, na tua casa, ninguém mais vai se matar. Os teus filhos vão crescer, os teus netos vão crescer, teus bisnetos vão crescer, e até quem não te conhece, um dia vai saber que alguém andou com Deus na família, e por isso eles vivem um legado de bênção e de santidade, porque quando você tem aliança com Deus, nenhuma maldição hereditária pode ficar de pé na tua vida e na tua história. Os teus filhos serão melhor que você, os teus netos serão melhores que você, os seus bisnetos e a tua geração não vai viver os problemas que a tua geração anterior viveu, porque você fez aliança com Ele, e quem faz aliança com Deus quebra decreto do inferno e estabelece sentenças do céu. Se você acredita nisso, fique de pé no seu lugar. Onde está o louvor? Pode ser a morte venceste, o véu tu rompeste? A tumba vazia agora está? Pode ser? A resposta de Jesus para o fariseu foi muito simples. Pastor, o que ele falou? Os fariseus disseram, você não tem permissão para curar ninguém no sábado. E Jesus respondeu, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pastor, o que ele está dizendo? Muito simples. Ele está dizendo, você pode não estar vendo, mas ele está trabalhando.
Pastor, qual é a prova que Deus trabalha? Você está vivo? Sobreviveu a 2022, 2023, passou para 2024, chegou vivo em 2025, respirando e adorando a Deus. O que é isso? É trabalho de Deus. Deus te preserva lá fora para te trazer aqui para dentro. Deus trabalha na tua vida, Deus trabalha no teu caráter. Deus trabalha na sua família, Deus trabalha na sua casa. Deus está trabalhando porque você chegou até aqui. O inimigo não queria que você chegasse. Ele tentou fazer algumas coisas para você não vir, mas o nosso Deus trabalhou. E você chegou e vai voltar para casa carregando uma bênção que vai mudar a tua história para sempre. Então feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Pode começar na morte venceste já? Não precisa ser do início, não. Tá, feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora. Você pode declarar isso? O céu te adora. Eu sinto a presença dele aqui. Opa! Pois ressuscitaste, vive. Tem alguém para dizer que ele é invencível aqui nessa noite? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Diga, teu é o reino, tu é a glória. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Vamos fazer o seguinte, louvor. Vamos declarar mais uma vez. Mas vamos declarar com tudo aquilo que nós carregamos. Não dá para entregar 30%, nem 40%, tem que ser 100% de adoração. Por quê? Porque o inferno não gosta de ouvir que Jesus venceu a morte. Quando o louvor entrega tudo, a igreja recebe tudo. Então vamos cantar com toda a nossa força, com todo o nosso ar, com tudo aquilo que a gente carrega. A morte foi vencida e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que ainda existe igreja. Está preparado para viver esse momento aqui? Então erga suas mãos. Vamos lá, louvor. Vamos declarar: a morte está vencida. O nosso Deus vive e reina para sempre. Amém? Diga. A morte venceste, Isso. o vento rompeste, Isso. a tumba vazia agora. Ei, ele está vivo. O céu te adora. Proclama tua glória. Eu sinto a presença dele aqui. Ressuscitaste, vive. Será que tem alguém para dizer que ele é invencível aqui? És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Diga, teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Só igreja, só igreja, só igreja. Poderoso, diga, poderoso esse nome. Poderoso esse nome Oh, porque Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele será chamado Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em nome de Jesus, você é livre de todas as amarras que te prendem. Aleluia. Não sei como você entrou aqui, mas eu sei de uma coisa: foi Deus que trouxe você. Aquele acidente não te matou, aquela bala perdida não te alcançou, aquela doença não te destruiu. Que é isso, pastor? É a mão poderosa do Senhor que te preservou lá fora, porque tem projeto com você. Pastor, não quero ser pastor, não quero ser obreiro, não quero ser não estou te chamando para ministério, estou te chamando para a eternidade. Eu estou falando de céu aberto, eu estou falando de viver para sempre. Pastor, é que eu preciso deixar algumas coisas primeiro para aceitar Jesus. Aí, escute, você não vai conseguir. Você não deixa coisas para ir até Ele, você vai a Ele para deixar as coisas. Sem Ele, você não deixa nada. Com Ele, abandona tudo. E abandona com alegria. Então, se tem alguém hoje aqui que precisa voltar para Jesus,
Ou talvez aceitar Ele pela primeira vez. Você que nunca fez isso. Pastor, eu venho à igreja, eu gosto do louvor, eu gosto do pastor, mas eu nunca fiz isso. É uma ótima oportunidade para você voltar para casa, para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se prepare para viver os melhores anos da sua história. Experimente perguntar para quem está do seu lado: e aí, pastor, e aí, está arrependido de ter aceitado Jesus? Sabe que ele vai te responder? Foi a melhor decisão da minha vida. Se você precisa fazer isso hoje, voltar para Jesus ou aceitar Ele, peça licença, da onde você está, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Aonde está você? Tem alguém que precisa fazer isso hoje? Voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez? Cadê você? Venha, volte. Nós vamos orar por você. Pastor, eu não tenho coragem. Tem sim. Teve coragem de fazer tanta coisa, não vai ter coragem de voltar para casa? Teve coragem de viver tantas coisas, não vai ter coragem de viver isso aqui? Vai, você consegue. Eu voltei. Os irmãos que estão aqui, é a primeira pessoa? Glória a Deus. Já temos um corajoso aqui, que está dizendo: a minha vida não pertence ao inimigo, a minha vida pertence ao Deus que pagou um preço por ela. Aonde você está? Venha. Venha. Tem mais alguém para fazer isso? Tem uma mulher, tem um jovem, tem um homem? Cadê você? Que precisa voltar para Jesus. Tem mais alguém? Você vai sair do seu lugar, nós vamos orar. Eu sei que está faltando gente. Você trouxe ele, trouxe ela? Ajuda. Diga para ela: eu vou lá contigo. Eu te levo até o altar. Eu vou lá com você. Conduz alguém até a eternidade.